Fala galera, sejam muito bem-vindos. A aula de hoje vai ser uma introdução ao VisArti. A gente vai falar desde a sua instalação até alguns pontos principais da própria interface. Essa é uma aula para iniciantes que ainda não tiveram contato com o software e vão trabalhar com ele no dia a dia ou pretendem fazer trabalhos como freelancer. Então você vai em live.visarti.com/freevisart, vai fazer um pequeno cadastrozinho e eles vão deixar disponível para você fazer o download do software de instalação. É uma instalação bem simples, bem facinho, e mesmo assim, para quem tiver algum tipo de dúvida, existe esse outro site aqui também, que ele já tem 2 videozinhos sobre instalação, e tem também uma área de perguntas e respostas que você pode tirar as suas dúvidas. Uma vez que você fez a instalação, já está direitinho no seu computador, você vai primeiro abrir o VisArti License, ele vai aparecer para você este número aqui, que é o número do seu container de licença, que já vai estar funcionando. Lembrando que, se você trabalhar numa emissora e a sua licença vem pela rede, você não precisa fazer isso, você já pode abrir o Arts direto. Mas para quem está trabalhando numa versão freelancer ou em casa, enfim, no seu próprio computador, você abre ele para verificar se o seu container está rodando direitinho. Depois, você vai abrir o seu terminal do Graphics Hub. O Graphics Hub é onde todas as artes são salvas, ele é um servidor de dados, informações de arte, cenas, texturas e tudo mais. Se você abriu ele, está com a marquinha aqui verdinha rodando, quer dizer que o seu software está pronto, o Graphics Hub foi iniciado e está pronto para funcionar. E para você abrir o seu VisArti, é só clicar aqui no iconezinho e ele já vai abrir assim para você. O que a gente tem que saber inicialmente desse software é que ele é só um software dividido em 4 janelas. A gente tem a janela superior esquerda, que representa os nossos assets do servidor. Então, a gente tem as cenas, imagens, fontes, tudo que a gente já importou para dentro do nosso servidor de grafismo, ela aparece nessa janelinha aqui, que é onde a gente vai, por exemplo, selecionar uma cena demo aqui. Cliquei 2 vezes, ele já abriu aqui pra gente. Do lado direito eu tenho a minha janela das propriedades. Uma vez que eu clique em algum item, por exemplo, nesse item de imagem, aqui do lado direito ele já me mostra as propriedades dessa imagem. Então, qual a imagem está selecionada, posição e escala dessa imagem e outras coisinhas mais. E aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem a nossa árvore de projeto, onde estão todos os containers do nosso projeto com os plugins aplicados sobre eles. Então, a gente tem as fontes, as imagens, materiais, todas as propriedades que a gente altera da nossa cena, ela acontece nesse cantinho aqui. Inferior direito, eu tenho a minha viewport, onde eu consigo visualizar tudo o que está acontecendo na minha cena, né? Como a construção da cena está acontecendo. Voltando aqui para esse quadrante do servidor, ele possui essas abas aqui em cima, onde ele separa os itens por categoria. Então, por exemplo, eu tenho a cena, eu tenho as imagens, eu tenho as fontes, que no meu caso aqui está vazia, eu vou navegar aqui numa pasta de fontes. Só para vocês visualizarem, as fontes, então, elas podem estar separadas numa pastinha fontes, ou elas podem estar na pasta do próprio projeto, né? Isso é uma questão de organização. Aqui em cima, que é importante saber, eu estou na aba de servidor, ele está me mostrando todas as informações do servidor. Em a aba de built-ins, eu trago todas as primitivas do software, onde eu vou utilizar para criar as minhas cenas. Eu tenho também os plugins de container. Então aqui eu tenho todos os plugins que controlam alpha, fazem animações, são controladores de propriedades que vão ser exportadas para um outro software como o Trio, por exemplo. Tenho meus plugins de datapool, todos os plugins de container eles vão estar aqui. Os plugins de shaders são aqueles que interferem tanto nas imagens ou objetos 3D, alguns deles você precisa de uma licença para usar, outros não. Meus plugins de cena, esses plugins normalmente são adicionados automaticamente quando você usa algum plugin especial que precisa de um plugin de cena. E aqui são os assets de mídia, que normalmente você utiliza só para quando você vai fazer uma determinada cena, porque você precisa colocar um input de entrada nele. Bom, seguindo os próximos menus aqui, eu tenho os menus de controle, onde aparecem as variáveis que os plugins que estão nessa pastinha Control aparecem. Então, são as variáveis que vão ser exportadas para um outro software. Formas de visualização, visualizar então em formato de 3 câmeras, né? Aqui eu tenho a visualização apenas da minha árvore de projeto. E no Stage eu tenho a minha timeline de animação. Então aqui, por exemplo, eu posso ver que eu tenho uma animação que vai trocar o porco aqui por uma explosãozinha, só para mostrar que essa é uma animação que foi criada para essa funcionalidade, né? E esses dois aqui são combinações tanto do Stage com o server e com o Stage. Aqui do lado direito, para importação, então se eu tenho projetos a serem importados, eles aparecem por aqui. Ou então, caso eu precise adicionar novas fontes, eu vou lá, seleciono fonte, tipo de fonte, vou navegar até minha pasta de fontes, no caso aqui só para demonstrar no Windows Fontes, mas poderia
poderia ser qualquer pasta de fontes, então as minhas fontes instaladas aparecem aqui ou disponíveis para importação. Também posso selecionar imagens, geometrias, áudios, enfim, outros itens aqui. Caso você queira localizar a fonte e ela não apareça, muito provavelmente é porque ela não está selecionada aqui. E esse é o Archive. Caso você queira exportar o seu projeto ou para uma outra emissora, ou enfim, fornecer o seu projeto de forma pública, entregar ele para alguém, você usa esse Archive aqui. Ele vai criar um arquivo zip que você pode enviar para as pessoas, o formato dele é .via. E aqui na descrição do vídeo você vai ter um link para baixar esse Archive dessa cena do Angry Birds, desse modelinho de Angry Birds, para você poder importar na sua instalação, e se você quiser olhar exatamente como ela funciona, vai estar disponível aí para você. E o menu de configuração, ele possui algumas propriedades que são propriedades diretamente do software, enfim, as alterações que você faça aqui refletem diretamente no funcionamento do software. O Post serve para você gerar um export em formato de sequência de PNG, por exemplo, das artes que você criou. Então, de repente, você criou uma arte de uma tarja e você precisa exportar essa tarja para uma ilha de edição, você vai usar esse post aqui para criar esse export. E o On Air aqui é para você visualizar a sua cena em full screen do que você tem. Então, no caso aqui, a gente poderia jogar. E passando aqui nesse último menuzinho que a gente ainda não viu, ele tem os botõezinhos referentes a viewport, então de formas de visualização, como Title Area, Safe Area, se essa cena tem key ou não tem key, a performance do engine, então, para verificar se ele está rodando numa performance correta, para que eu possa solucionar problemas de cenas muito pesadas ou não. E eu também consigo criar snaps, caso você necessite exportar um snap, por exemplo, dessa imagem, é só você clicar aqui em Snap, ele vai fazer um snap aqui, você pode salvar ele em RGB, ou RGB com alfa, e ele já vem para cá. E aí, caso você queira exportar isso aqui, só clicar com o botão direito em Export, selecionar lá o seu desktop, JPEG, o seu arquivo foi exportado para lá, você conseguir tirar o seu snapshot como modelo, enfim, uma referência de digitação. Alguns outros menus aqui, ainda falando da Viewport, são os menus de controle de timeline, de play, numa aula próxima de animação, a gente vai ver exatamente como funciona com ele. Mas uma última coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui, é onde vocês conseguem a documentação, que está o linkzinho aqui para vocês, também está na descrição. Aqui vocês conseguem fazer o download da documentação do Visart, é só selecionar a versão correspondente que vocês estão usando. É isso, e a gente se encontra mais pra frente. Abraço!